O presidente Lula desembarcou na Europa para uma série de compromissos. Ele sai da Suíça, onde se encontrou com o presidente da Confederação Suíça e participou de um fórum da Organização Internacional do Trabalho para participar do encontro da cúpula do G7 na Itália. Repórter André Anelli. O presidente Lula já está na Itália, onde vai participar da cúpula do G7, o grupo dos países mais ricos do mundo. Entre os temas do encontro estão inteligência artificial, energia e África e Mediterrâneo, esse último tema em relação aos refugiados que morrem todos os anos na tentativa de entrar na Europa. Durante o evento, a expectativa é que Lula fale sobre a presidência do Brasil no G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo, também sobre a Aliança Global contra a Fome e sobre a taxação dos super ricos. Além desse compromisso, Lula deve ter pelo menos 5 reuniões bilaterais com Emmanuel Macron, presidente da França, Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, e o Papa Francisco. Antes dessa série de agendas, Lula esteve na Suíça, onde teve uma reunião bilateral com a presidente Viola Amherd. De acordo com o Palácio do Planalto, a presidente convidou Lula a participar de uma cúpula pela paz entre a Rússia e a Ucrânia. Cúpula essa que será realizada entre os dias 15 e 16 de junho na Suíça. O presidente brasileiro cumprimentou a Suíça pela organização da conferência, mas reiterou a posição do Brasil de que uma solução para a crise demandaria a participação de representantes dos dois lados do conflito. Em uma entrevista a jornalistas horas depois, Lula reafirmou a posição e sugeriu que os presidentes da Ucrânia e da Rússia, Zelensky e Putin, podem estar gostando do conflito caso não negociem a paz no leste europeu. Acho que tem que ter um acordo. Agora, se o Zelensky diz que não tem conversa com o Putin e o Putin diz que não tem conversa com o Zelensky, ou seja, porque eles estão gostando da guerra. Porque senão já tinham sentado para conversar e tentar encontrar uma solução pacífica. Qualquer solução pacífica mata menos gente, destrói menos. O que eu não faço é ter lado. O meu lado é a paz. O meu lado não é ficar do lado do Zelensky contra o Putin, do lado do Putin contra o Zelensky. O Brasil tem uma posição definida. Nós estaremos dispostos a participar de qualquer reunião que discuta paz, se tiver os dois conflitantes na mesa. Se tiver Rússia e Ucrânia. Sabe? Porque senão não é discutir paz. Lula deu essas declarações depois de participar de um evento da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. No discurso durante o evento, Lula fez novos apelos por paz, mas dedicou a maior parte do tempo à pauta econômica. Em relação à desigualdade social, o presidente fez uma referência indireta ao bilionário Elon Musk e voltou a defender a taxação dos super ricos, não só no Brasil, mas em todo o planeta. O Brasil está impulsionando a proposta de taxação dos super ricos no debate do G20. Nunca antes o mundo teve tantos bilionários. Estamos falando de 3 mil pessoas que detêm quase 15 trilhões de dólares. É mais do que se estima ser necessário para os países em desenvolvimento lidarem com a mudança climática. A concentração de renda é tão absurda que alguns indivíduos possuem seus próprios programas espaciais, certamente tentando encontrar um planeta melhor do que a Terra, para não ficar no meio dos trabalhadores que são responsáveis pela riqueza deles. Lula deve retornar ao Brasil no final de semana e a expectativa é que ele tenha uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, antes do início da próxima semana. A compensação da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia deve ser uma das principais pautas do encontro. De Brasília, André Anelli.
Vamos acionar de novo a Amanda Klein e o Cristiano Vilela para falar um pouquinho sobre essa reportagem em que o presidente Lula voltou a mirar Elon Musk, como já tinha feito em outras oportunidades, ao defender a taxação dos super ricos, que é uma bandeira do governo dele, defendida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que foi inclusive encontrar o Papa para pedir apoio do Papa Francisco semana passada a essa tese. E falou de novo sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, dizendo que está disposto a sentar numa mesa de negociação pela paz em qualquer lugar do mundo e quando for, desde que Rússia e Ucrânia estejam lá. E ele volta novamente a equiparar as coisas, né? Diz o seguinte, olha, nenhum dos dois parece estar querendo acabar com a guerra, ou os dois parecem estar gostando da guerra. Qual é a avaliação que vocês fazem, Amanda? É uma falsa equiparação, Colombo. A gente já falou isso milhões de vezes. O Lula não arreda a pele, mantém sua posição de se manter equidistante do conflito, que não é exatamente equidistante. Ele faz muito mais sinalizações até para o lado russo, para o lado da Ucrânia. Eu julgo que é um erro, porque claramente quem violou todas as convenções, o Tratado da ONU, etc., ao invadir o território soberano da Ucrânia foi a Rússia. E a gente sabe que sentar numa mesa para conversar com Putin, negociar algum tratado, algum acordo que possa levar ao fim da guerra, inexoravelmente demandaria abrir mão de parte do seu território, o que a Ucrânia não quer e legitimamente está empoderada assim a decidir, a não querer dividir seu território. Para isso tem um apoio da Europa e dos Estados Unidos. Sobre a menção a Elon Musk, eu acho que assim, fica um molho do discurso. É uma cutucada para o bilionário, mas ele joga a luz a até um projeto do governo Lula, uma defesa, uma bandeira, né, melhor dizendo, que foi empunhada aí pelo Haddad na semana passada, quando o ministro da Fazenda esteve no Vaticano com o Papa Francisco, que é a taxação dos super ricos e também cobrar dos países ricos uma ajuda aos países em desenvolvimento, principalmente no que diz respeito à transição energética. Afinal de contas, foram os países ricos que poluíram e eles se comprometeram no Acordo de Paris a um fundo de 100 bilhões de dólares por ano para ajudar os países pobres, os países em desenvolvimento a fazerem a sua transição energética. Até hoje esse fundo não saiu do papel, eles não cumpriram essa promessa. E os super ricos, o Lula até mencionou um número que é uma coisa assim absurda, tão exagerada, né? Causa de fato espanto, que acho que 3 mil trilionários, bilionários da face da Terra juntos têm uma fortuna acho que de 15 trilhões de dólares, que é mais do que a soma do PIB de vários países grandes e importantes. Então a gente sabe disso. O discurso do Lula caminha sempre por aí, desigualdade social, falar de transição energética, das potencialidades do Brasil e um pedido assim para sempre corrigir injustiças. Pois é, eu concordo com a Amanda quando ela diz que existe essa falha na posição política do presidente da República e do governo brasileiro no sentido de se alinhar mais proximamente à Rússia do que à Ucrânia nesse conflito. Por mais que o presidente tenha feito a declaração de equidistância, quando a gente analisa os fatos políticos ao longo dos últimos meses, a gente percebe claramente que o governo ele tem uma posição mais simpática à Rússia nesse conflito e nesse ponto o presidente erra. Quando trata da questão de combate à fome, eu vejo, de taxação dos super ricos também vinculado a isso, eu vejo que nesse ponto o governo acerta, haja vista que em outras atividades internacionais o governo ampliou muito o debate, chegou na mesa com 10, 15 propostas, o que eu vejo que acaba sendo mais difícil até para aceitação, até para aprovação e para angariar apoiadores para essas propostas. Num evento como esse agora da OIT, o governo chegar realmente com um ponto, cravando um ponto, eu vejo que é uma marca mais positiva e que facilita na aglutinação de apoios. Agora, com relação a essa estocada em Elon Musk, eu vejo que aí o presidente acaba errando e passando do ponto, retomando um assunto que já passou e que não deve ser retomado, até porque entra em determinadas questões ligadas a desenvolvimento tecnológico, tudo, que acaba não sendo bom nem produtivo para o Brasil entrar nessa discussão.